Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proteínas. Não é um assunto muito recorrente no vestibular, mas quando ele cai de uma maneira bastante objetiva, embora seja simples. Então você tem que saber o básico do conteúdo para conseguir responder. Então eu decidi trazer essa primeira videoaula aqui para vocês. Então, vamos lá. As proteínas, elas são macromoléculas, elas são componentes extremamente essenciais para o bom funcionamento da nossa célula, né? Então, existem alguns processos, por exemplo, que só acontecem na presença de proteínas, né? Então, por exemplo, no nosso núcleo existe uma passagem de moléculas, tanto entrada quanto saída. Só que essas moléculas, elas só conseguem sair se elas interagirem com proteínas. Então, se você não tiver essa interação, as moléculas não conseguem entrar ou sair do nosso núcleo. Então, as proteínas, elas exercem uma série de funções muito importantes para o nosso corpo, tá? E essas proteínas, elas são polímeros, né? E uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é exatamente isso, né? Polímeros. Polímeros, então, o que são? São grandes moléculas formadas pela união de estruturas básicas, chamadas de monômeros. Então, por exemplo, no caso dos carboidratos, a gente tem o quê? A gente tem os polissacarídeos, que são aquelas grandes moléculas formadas pela união de monômeros, que são essas estruturas básicas. Então, no caso dos carboidratos, os monômeros são os monossacarídeos. No caso dos ácidos nucleicos, os monômeros são os nucleotídeos. E no caso das proteínas, os monômeros, essas estruturas básicas, são os aminoácidos. Mas o que são aminoácidos? Aminoácidos, então, são moléculas formadas por um grupo carboxila, um grupo amina e um radical. É esse radical que diferencia todos os aminoácidos, porque todos os aminoácidos têm na sua estrutura um grupo amina e um grupo hidroxila. Então, o que vai diferenciar cada aminoácido é, de fato, esse radical. E existem dois tipos de aminoácidos. Existem os aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não consegue produzir. Então, a gente tem que ingerir eles através da alimentação mesmo. Então, a gente consegue, se alimentando de carne, de leguminosas, de feijão, a gente adquire esses aminoácidos essenciais. E existem, então, os aminoácidos não essenciais, que são aqueles que o nosso corpo consegue sintetizar, que é, por exemplo, o caso da serina, tá? Que é um tipo de aminoácido que forma uma determinada proteína. Beleza? E aí, o que acontece, gente? Esses aminoácidos, então, eles se formam através... vocês já devem ter ouvido falar que existe um processo chamado de tradução. Nesse processo de tradução, você tem a produção de proteínas. Então, o que acontece? Nesse processo, você vai ter a união de diversos aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão se unir através de uma reação de condensação. Essa reação de condensação, ela libera uma molécula de água, porque o que vai acontecer? Você vai ter essa interação entre os aminoácidos acontecendo entre o grupo hidroxila de um e o hidrogênio do grupo amina do outro aminoácido. Então, você vai ter essa união formando, então, uma proteína, né? E gerando, então, uma ligação peptídica. Só para fazer um aviso aqui, na descrição desse vídeo eu vou deixar um drive explicando exatamente como que acontece essa reação e aonde que tá essa ligação peptídica, tá? Então, o que acontece? Você tem então essa reação de condensação que vai liberar uma molécula de água e vai unir esses dois aminoácidos. E eles vão ser unidos, então, por meio de uma ligação peptídica. Então, quando você tem essa cadeia de ligações peptídicas, porque ela pode acontecer entre inúmeros aminoácidos, tá? Então, quando você tem essa formação de uma cadeia de aminoácidos, você tem a formação de uma estrutura primária, que ela realmente é uma estrutura linear que representa essas ligações peptídicas. Mas as proteínas, para elas conseguirem exercer a sua função específica, elas precisam adquirir uma estrutura específica. Então, para elas alcançarem o seu estado funcional, elas têm que sofrer um dobramento. Então, essa estrutura primária, ela vai sofrer um dobramento. Esse dobramento, então, ele vai ser mantido por ligações de hidrogênio. E isso vai caracterizar, então, a estrutura secundária.
Mas aí, depois de ter formado essa estrutura secundária, você vai ter que o quê? Gerar, né, promover um outro dobramento, gerando uma estrutura terciária. Essa estrutura terciária ela é mantida por ligações de disulfeto. E, assim, muitas das proteínas, né, conseguem adquirir a sua função específica quando eles adquirem essa conformação de estrutura terciária. No entanto, existem algumas proteínas que precisam ainda assim sofrer um outro tipo de conformação para alcançar o seu estado funcional. Ou seja, então você vai ter a formação de uma estrutura quaternária. Essa estrutura quaternária, ela é adquirida, né, quando você tem a união de diversas estruturas terciárias, ok? Mas existe um processo chamado de desnaturação de proteínas. Esse processo, então, ele acontece, né, quando você tem altas temperaturas ou pHs muito baixos, né, então pHs muito ácidos. E isso promove o quê? A desnaturação das proteínas, ou seja, vai acontecer uma perda da forma. Mas como eu falei que cada proteína tem uma forma específica para atingir o seu estado funcional, a perda da forma provoca o quê? Uma perda da função daquela proteína. Mas só para aqui deixar bem claro, quando você tem essa desnaturação de proteínas, você vai ter o rompimento das ligações que mantém as estruturas. Você não vai ter o rompimento da ligação peptídica, só das ligações que mantêm as estruturas. Então, como eu falei, você vai ter o rompimento das ligações de hidrogênio e o rompimento das ligações de disulfeto e outras ligações que podem acontecer para manter aquela estrutura. Tá? E essa desnaturação de proteínas, ela pode ser reversível, como ela pode ser irreversível. Então, por exemplo, quando, sei lá, você vai fritar um bife. Depois que você frita, não tem como você desfritar aquele bife. Então, é um caso de uma desnaturação irreversível. Mas é diferente, por exemplo, de quando você alisa o cabelo, né? Você faz chapinha, por exemplo. É uma desnaturação reversível, porque no momento que você alisa altas temperaturas, aquelas proteínas do seu cabelo, elas são desnaturadas. Mas quando você entra, sei lá, toma banho e molha o cabelo, as proteínas adquirem a sua conformação original e você tem, então, o retorno do cabelo natural mesmo, tá? Então, essas proteínas, gente, como eu já falei, elas exercem uma série de funções. Então, aqui eu só vou linkar, né, falar algumas das estruturas e algumas das principais proteínas, tá? Então, a gente tem, por exemplo, proteínas estruturais, que é o caso do colágeno e da queratina. E não confundam com quitina, tá? Quitina é um carboidrato que forma o exoesqueleto dos artrópodes e é a parede celular dos fungos, tá? E é totalmente diferente da queratina, que é essa proteína estrutural que forma a nossa unha, né? Que está presente no nosso cabelo e nas nossas unhas. A gente tem proteínas de transporte, que é o caso da hemoglobina. Ela, inclusive, é um caso de estrutura quaternária. A gente tem alguns tipos também de proteínas de movimentação, que é o caso, por exemplo, né, da actina e miosina. A gente tem algumas proteínas hormonais, que é o caso da insulina. Enfim, existe uma série de funções que as proteínas exercem no nosso corpo, então dá para perceber que elas são essenciais e a falta delas prejudica uma série de processos, né? Enfim, então as proteínas são bastante importantes. Bom, gente, e antes de terminar, eu só queria falar que na descrição desse vídeo vai ter um drive mostrando exatamente essa reação de condensação que eu falei, representando a ligação peptídica, o que acontece, e logo embaixo, no mesmo documento, vocês vão encontrar alguns exercícios a respeito de proteínas que caíram nos vestibulares, realmente para assim, vocês conseguirem revisar, verem se realmente entenderam o conteúdo, tá? E enfim, e aí vocês podem me mandar então essas respostas pelo meu e-mail mesmo, tá? Que eu vou ajudar vocês em eventuais dúvidas ou, por exemplo, corrigir para vocês apenas, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem seu like e é isso. Um beijo e até a próxima!